Ô, Maranata, pega a visão comigo, pega a visão, pega a visão, pega a visão. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Entre os capítulos 4 e 7 do livro de Apocalipse, escrito por João, primo de Jesus, irmão de Tiago, filho de Maria Salomé e Zebedeu, tia de Jesus, tios de Jesus, nós temos a descrição da visão. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Que o apóstolo João teve acerca do trono de Deus e o livro selado com 7 selos. Os capítulos 4 até o 7 representam a segunda seção do livro do Apocalipse. Enquanto na primeira seção, no capítulo 1 ao 3, João tem a visão de Jesus Cristo no meio de sua igreja e como ele a conhece profundamente, tratando de seus problemas, protegendo e prometendo a vitória. Agora, João tem a visão de como as coisas acontecem, da perspectiva do trono de Deus, e também sobre as tensões que a noiva de Jesus enfrentará até a sua vinda, até o arrebatamento da igreja. Essa seção do capítulo 4 ao 7 descreve todo o período entre a primeira e a segunda vinda. A primeira é o arrebatamento. A segunda é seus pés pisaram na terra, a partir dos Montes das Oliveiras. E ele faz uma referência direta ao juízo final, que se dará após o reinado de Jesus conosco no período milenar, do reino milenar. E ele enfatiza a condenação dos ímpios e a grande alegria dos salvos. Neste texto, eu gostaria que vocês se concentrassem apenas na visão de Deus. Pega a visão, pega a visão. E o Cordeiro exaltado, no capítulo 4 e 5. Eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes, nos mínimos detalhes, sobre o que quero te dizer sobre a visão do trono de Deus no Apocalipse 4. Pois lá encontramos o apóstolo João sendo convidado a subir ao céu para que pudesse ver o que deve acontecer. E de forma imediata, João se achou em espírito. Ou seja, ele não subiu ao céu fisicamente, nem mesmo viu e ouviu essas coisas com seus olhos e ouvidos carnais. Ninguém suportaria ver o que João viu em corpo humano. Portanto, ele teve uma visão. É importantíssimo considerar o simbolismo presente na visão. Por isso eu estou dizendo, pega a visão, pega a visão, pega a visão. Pois se não for assim, o texto ficará impossível de se compreender. Então, João viu um trono no céu. Trono significa autoridade, domínio, poder e honra. Aqui fica claro a expressão. O que deve acontecer. João contempla que nada acontece por acaso, que a história não está sem controle. Ao contrário, há um trono no céu que controla todas as coisas. Nele, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos. Continuando a visão, João vê que Deus está assentado sobre o trono. Lembre-se que o livro foi primariamente escrito às 7 igrejas da Ásia.
cujos cristãos enfrentavam duras perseguições. Saber que Deus está sentado sobre o trono é certamente reconfortante. As 7 igrejas, espiritualmente, representam todas as igrejas de todas as épocas. Portanto, este consolo também é para nós. Nosso Deus governa sobre um trono até hoje. João não consegue descrever propriamente o nosso Deus, mas descreve o seu esplendor e majestade, destacando 2 de seus atributos. Ele diz que o que viu é semelhante à pedra de jaspe, ou no original, algo como diamante branco e translúcido, e a pedra de sardônico. A pedra branca, pura e cristalina, representa a santidade de Deus. Já o sardônico é vermelho vivo e representa o juízo de Deus. Assim, Deus é santo e justo. João também viu ao redor do trono um arco-íris, parecendo uma esmeralda, que simboliza a graça e a misericórdia de Deus. Ou seja, há uma aliança que demonstra que para os eleitos de Deus, a tempestade já passou, pois Cristo é quem nos justificou. Após o arco-íris, João viu relâmpagos, vozes e trovões, o que evidencia o juízo e a ira. Isto é, o trono de Deus é um trono de juízo. Diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que simbolizavam o Espírito Santo, que é sábio, que tudo vê, que é fogo, consumidor contra os ímpios e santificador em relação aos santos. Note que o arco-íris é visto antes dos relâmpagos, vozes e trovões. Que a graça antecede o julgamento, que o arrebatamento antecede a ira de Deus. Deus derrama a sua misericórdia para depois derramar sua ira em juízo. Aqueles que rejeitam a graça de Deus não poderão escapar da justiça de Deus por meio do arrebatamento. João viu algo como um mar de vidro, claro como cristal. Sabe? Isso representa o poder santificador, o sangue purificador, em que o Cordeiro de Deus derramou em favor dos santos para lavarem suas vestes, conforme está registrado em Apocalipse 7, verso 14. João viu os 24 tronos e os 24 anciões. Neles, aprendemos coisas inefáveis. Sabe? Aqui aprendemos que temos a igreja em sua totalidade, representada diante de Deus. Ou seja, a igreja do Antigo Testamento, os 12 patriarcas, e a igreja do Novo Testamento, os 12 apóstolos. Perceba que os anciões estão vestidos de roupas brancas, que demonstram a justificação. Estão sentados em tronos para reinar e julgar e possuem coroas de ouro, que representam a posição de honra e prestígio. Isto é, os vencedores são coroados, conforme registrado em Apocalipse 2, verso 10 e Apocalipse 3, verso 11. Tudo isso está de acordo com passagens bíblicas que afirmam que os eleitos de Deus são reis e sacerdotes, conforme está registrado em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Por fim, aos fiéis foram prometidas vestes brancas. Isso está em Apocalipse 3, verso 4. E não há justificação. Não há justificação para os anjos. Portanto, os 24 anciões não podem ser anjos, mas são uma referência aos homens redimidos. João viu os 4 seres viventes no meio e ao redor do trono.
coberto de olhos. O primeiro se parecia com o leão, o segundo com o novilho, o terceiro com o rosto de homem, e o quarto parecia uma águia voando. Eles representam os 4 evangelhos. O leão representa Jesus como rei. No evangelho, o novilho mostra Jesus como servo. Em Marcos, o homem mostra Jesus como o homem perfeito. Em Lucas, a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu no evangelho de João. Então vou repetir. Em Mateus, o novilho mostra Jesus como servo. Sabe? Aliás, eu quero deixar bem claro. O leão que representa Jesus está registrado em Mateus. O novilho que representa Jesus está representado em Marcos. O homem que representa Jesus está representado em Lucas. A águia que representa Jesus está registrado em João. Eles representam a totalidade da natureza. O número 4 no livro de Apocalipse sempre está ligado à criação. Portanto, os 4 seres viventes representam toda a grandeza da natureza. O leão representa os animais selvagens, o novilho os animais domésticos, a águia todas as aves do céu. E o homem, a coroa da criação de Deus. Sabe? Vou dizer uma coisa para vocês. Estou falando tudo isso porque do trono de Deus, ele arquiteta o plano de salvação para os verdadeiros adoradores. E ele traz profundos mistérios para a terra, que só podem ser desvendados pelos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que o buscam a sua face de dia e de noite, e se possível pela madrugada, para adquirir a intimidade tal, para tomar conhecimento de coisas firmes e grandes que não sábias, e confundir os sábios entendidos aos seus olhos, os soberbos, o de altivez. Soberba em suas vidas. Essa reta final. Sejamos humildes e se humilhemos debaixo da potente mão do Deus que está sentado a um trono, esperando que se encurvemos em adoração, em temor e tremor, em obediência, em reverência, para que Ele nos conceda a revelação da Sua palavra, por meio de sonhos, visões e revelações audíveis e visíveis. Quem sabe até com arrebatamento do Espírito, como fez com João na ilha de Patmos. Quem vos fala, Ricardo Luiz, ensinando vocês a buscar o máximo da revelação de Deus sobre o arrebatamento em 2019 e 2020, conforme nos tem sido revelado. Minha esposa está falando aqui para mim que ela nunca se esqueceu do dia em que uma entidade demoníaca falou para uma conhecida dela, que estava meio afastada da igreja, meio barro, meio tijolo, e ele, manifesto numa pessoa, disse para ela assim: mulher, você sabia que aquele dia está chegando? E ela então perguntou à entidade: que dia? O dia em que a morte vai fugir de vocês? Dizer que vocês vão querer morrer e a morte vai fugir de vocês. Aí ele falou assim: se já para a morte fugir de vocês, esse dia vai ser muito triste, né, mulher? O dia que vocês vão querer a morte vai fugir de vocês. Esse dia é aquele dia já dentro da tribulação. É aquele dia que os crentes meio barro, meio tijolo, meio afastado, como é o caso dela, estarão.
E ela vai experimentar. Ele, sabedor disso, deixou bem claro para ela que se ela continuasse meio barro, meio tijolo, iria experimentar esse período que vai desejar a morte e a morte vai fugir. Durante 5 meses a morte foge de todos nessa terra. E olha só, ele, entidade, ela ficou pasma, né? Imagine. Né? E eles sabem disso. Eles conhecem a Bíblia mais do que eu e vocês juntos. Eles conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Né? Até porque a natureza é angelical. É um pouco superior dos homens. Então, eles estão ligados que está chegando esse dia. Sabe, povo Maranata? Sabe que eu falo com Deus? Papai do céu, meu Pai Celeste, com Jesus amado, querido, meu Salvador, meu Redentor, meu Consolador, o Espírito Santo. Sabe o que eu falo com Ele? Deus, eu não vejo a hora de ir embora para o céu, para minha pátria, onde Tu habita, onde Tu está. Esse corpo está contaminado. Esse corpo físico da gente é um corpo frágil, débil, contaminado com o veneno da serpente, contaminado por Satanás, contaminado pelo fruto proibido. Não vejo a hora de ir embora, de sair desse corpo físico com inclinação para a carne, com inclinação para o mal, que muitas vezes impede que façamos o bem. Que nos faz miseráveis. Pois o mal que nós não queremos, temos. E o bem que queremos fazer, não fazemos. Pai, eu quero ir embora desse corpo. Eu não quero viver nesse corpo contaminado com fruto proibido, da árvore proibida, pelo veneno da serpente. Eu quero ir embora. Mas enquanto não chega a hora, usa esse teu humilde servo no corpo frágil, debilitado, envenenado pelo veneno da serpente, usa para que eu possa levar comigo a maior quantidade possível de pessoas para onde Tu estás. Aonde Tu está, eu quero estar. Onde Tu mora, eu quero habitar. Nunca te vi, mas sempre te amei. Nunca te vi, mas sempre te adorei. Nunca te vi, mas sempre louvei. Nunca te vi, mas sempre te propaguei. Eu quero ver assim como Tu é. Eu quero ver. Quero te ver face a face. Quero te abraçar. Quero sentir o Teu toque, Teu cheiro, Teu amor, Tua presença. Ai, como eu quero ir embora desse corpo corruptível. Inclinado para o pecado. Inclinado para o erro, para a falha, para a prostração. Como eu quero ir embora desse corpo físico que por qualquer coisa me incita a deixar de orar, me incita a deixar de louvar, me incita a deixar de adorar, me incita a deixar de pregar o evangelho, me incita a deixar de ouvir os áudios, me incita a deixar de assistir os vídeos, me incita a deixar de ler a Bíblia, me incita de deixar de ganhar almas, me incita de deixar resgatar almas, me incita de deixar libertar almas, me incita de deixar de fazer discípulos, me incita de deixar de buscá-lo pelas madrugadas, me incita de deixar de subir os montes, me incita de deixar de jejuar, me incita de deixar de ligar para os irmãos, me incita de deixar atender as ligações dos irmãos, me incita a estar prostrado, me incita a recuar, me incita a pecar,
me incita a estar preso aos entretenimentos desse mundo. Ai, como eu quero ir embora desse corrupto, maligno, que comporta um coração enganoso, um coração vil, mau, hostil, sutil. Ai, como eu quero ir embora desse corpo de natureza pecaminosa para viver num corpo de glória em glória, de glória eterna. Deus, como nós queremos eliminar de nossas vidas esse corpo físico contaminado com o pecado, contaminado com tudo de errado. Que o teu Espírito Santo possa estar nos glorificando de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, todos os dias de nossas vidas até a glória final. A glória do arrebatamento da igreja e da glorificação desse corpo físico, num corpo metafísico, num corpo de glória eterna, para estarmos contigo, aonde tu estiver, estarmos todos juntos. Ricardo Luiz. Povo Maranata, presta bem atenção em algo do céu, que também veio agora em Malaquias 3, versículo 1. Eis que eu, o Deus Todo-Poderoso, enviarei o meu mensageiro, os Maranatas, para preparar o caminho diante da minha pessoa, na figura de Jesus Cristo. E então, de repente, o Senhor, a quem nós, Maranatas, buscamos, o anjo da aliança, a quem sabemos que é Jesus, a quem vós e nós desejamos, virá nas nuvens para o seu templo, que somos nós, onde o Espírito Santo já habita. E ele, Jesus, certamente vem. Portanto, anuncia o Deus dos exércitos e sua vinda e o seu reino. Tremendo. Tremendo. Malaquias 3, verso 1. Profundo. Tremendo. Ricardo Luiz. No livro de Miqueias tem algo que eu consigo ter uma visão ampla sobre o que ali está escrito. Miqueias capítulo 5, verso 2. Está escrito lá assim: no entanto, tu, Betlehem, no entanto, tu, Belém, no entanto, tu, casa do pão, no entanto, tu, padaria de Deus, Efratá, frutífera, embora pequena demais, como os meus Maranata, como os meus filhos, como os meus servos, como os meus amigos, como a minha noiva, como a minha igreja, aos olhos dos homens carnais, pequenas demais, para figurar entre os milhares de meu povo, a quem eu hei de salvar, sairá de ti, ó Belém Lechem, Belém Efratá, casa do pão frutífera, sairá de ti, para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, no milênio no céu, cuja qual seu corpo é composto da minha igreja frutífera, dos meus maranatas, frutos desse Rei Jesus, cujas origens são desde os dias da eternidade. Dá um glória a Deus aí, crente. Ricardo Luiz, muito feliz. Sabe o que eu acho interessante, povo Maranata? É que quando eu leio
o livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 14. A gente lê tanto isso, medita tanto nisso. Jeremias 33, né? Lá no verso 14 está escrito assim: dias chegarão, eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca de vocês, meu povo, acerca de Israel, acerca de Judá, acerca do povo que está na nação de Israel e acerca do povo de Deus que está espalhado pelo mundo. Olha só que coisa interessante. Esses dias estão chegando. Em Jeremias 23, no versículo 5, está escrito assim: e virá uma época, declara o Senhor, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Isso aqui, muitos levam para Jesus há 2000 anos atrás. Porém, o contexto mostra que é para Jesus reinando já no reino milenar, após o arrebatamento da igreja. Estamos nessa época. Nessa época. Aí lá em Jeremias 29, verso 10, vai dizer: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor de trazer-vos de volta para este exato lugar. Aqui é sombra do que hoje é substância. Quando se completar 70 anos no calendário de Deus, do surgimento de Israel como nação, nessa Babilônia que hoje o mundo se encontra, e isso se dá agora em 2020, então ele cumprirá também a promessa a nosso favor, de nos trazer de volta para a Nova Jerusalém. Dias virão, revela o Senhor, em que semearei diante do meu povo, diante de Israel, diante de Judá, diante daqueles que estão na nação de Israel, diante daqueles que estão nas nações do mundo, homens e animais em grande quantidade. Jeremias 31, verso 27. Sabe aonde? Na Nova Jerusalém. Nós que estamos esperando encontrar nossos animaizinhos de estimação em nossas mansões, sem que eles façam necessidades fisiológicas, sem que eles soltem pelo, sem que suas lambidas nos contamine, sem que nenhum mal faça em nenhuma de nossas mobílias, em nossas mansões, essa promessa está prestes a se cumprir. Então Jeremias completa no Jeremias 32, verso 38, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aí, eu sou levado a Gênesis 22, verso 18, por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoados todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Literalmente, o pai Abraão é pai de multidões, pai de várias nações. É lindo, é tremendo o que está prestes a acontecer debaixo de profecia bíblica. Está se cumprindo diante dos nossos olhos. Sabe aquela profecia de Isaías 7, verso 14, que ele diz assim, eu vou trazer uma coisa nova aqui, hein? Uma revelação nova do céu, hein? Presta bem atenção, eu vou ler o texto e vou trazer uma revelação do céu, veio aqui fresquinho na minha mente.
Está escrito assim, Isaías 7, verso 14. Pois o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida. Olha aí, a mulher de Apocalipse 12. E dará à luz a um filho. Olha aí o filho varão nascendo para ser arrebatado e fugir do dragão. E o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Olha aí, nós, Maranata, sendo um com Deus, um com Jesus, do corpo intitulado Cristo. Jesus o cabeça e nós os membros. Olha aí a mulher grávida dando luz ao filho varão chamado Emanuel, Deus conosco, no corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça e nós os membros. Tá compreendendo? Só os espirituais agora vão compreender o que eu estou querendo dizer. Tá nascendo o filho varão de vez. Cabeça, Jesus. Membro e corpo, eu e vocês. Eu e vocês. Ei, vocês, Maranata, estamos nascendo de vez, para a honra e glória do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pega a visão, em nome de Jesus. Povo Maranata, literalmente eu estou em êxtase, meu coração está muito esperançoso, a nossa bendita esperança está mais evidente, mais eminente do que qualquer outra coisa que nós possamos imaginar. Nossa verdadeira esperança está em Deus. Ele promete nos abençoar e dar a vida eterna. Falando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Prometendo Deus, quem impedirá? Deus não mente. Deus não é filho do homem. Por isso, podemos esperar nele. Esperança é confiar no que ainda não vemos, mas estamos próximos a ver. Muitas vezes colocamos nossa esperança nas coisas erradas, no dinheiro, no emprego, em pessoas, em capacidade que a gente julga ter. Todas essas coisas podem falhar, mas Deus nunca falha. Ter esperança em Deus é colocar nossa confiança na coisa certa. A esperança produz bons efeitos. Ficamos com confiança, o medo diminui e somos mais alegres. Põe a sua esperança em Deus, Ele está realmente falando conosco, nos alertando, nos avisando, nos abrindo os olhos, nos mantendo acordados. A Bíblia vai dizer no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, a seguinte frase: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, eu que conheço os planos a teu respeito, diz o Senhor teu Deus, planos de fazê-lo prosperar na eternidade, na glória, e não de causar dano na tribulação, e na grande tribulação, na ira de Deus, no juízo de Deus que está perto de vir. Ele tem plano de nos dar o cumprimento da bendita esperança para um futuro eterno com Ele, no reino eterno, nas mansões eternas, nos mares eternos, nos rios eternos, nas cachoeiras eternas, nos lagos eternos, nas praças eternas, na nossa convivência eterna com Ele. Oh, meu Pai, então eu registro no meu coração o que falou no Salmos 42, verso 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei eternamente. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ai, papai, como eu estou feliz com aquele que me auxilia nessa jornada, nessa caminhada, está à minha espreita, procurando me arrebatar. Isso me lembra até do Salmo 146, verso 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Israel.
cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Ele é meu auxílio, ele é teu auxílio, ele tem nos ajudado, nos fortalecido, nos auxiliado, nos mantido de pé, nos alimentado, nos nutrido, nos vestido, nos dando a condição necessária para prosseguir avante até o dia do arrebatamento. Por isso, quando Paulo escreveu a sua carta a Romanos, capítulo 3, ele disse, pelo Espírito Santo de Deus, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu tenho essa bendita esperança, eu estou transbordando a esperança de vê-lo o mais rápido possível, e não passa de 2020. Eu me vi escrevendo em sonho 2020, 2020, 2020, 2020, 2020. O inimigo apareceu também em sonho dizendo, o arrebatamento é entre 2019 e 2020, 2019 e 2020, 2019 e 2020. Eu acredito que possa ter até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra quando Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, verso 18? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele aos santos, nos santos, para os santos, o arrebatamento da igreja. Ah, que bendita esperança! Sabe, eu estou muito esperançoso de ver Jesus, ver o Pai, ver o Filho, ver vocês, ver todo o esplendor da glória no reino de Deus. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Ricardo Luiz e Raíssa Collins. Vai chegar o momento que é grande esperado, Jesus Cristo na glória, o diabo amarrado, a igreja na benção e o céu lotado. A trombeta tocando, Deus glorificado. Então nós vamos ver como nos sinais, o fogo ardendo, mas sem consumir. a igreja nas mansões celestiais e o coral de anjos. Deus, Rei Davi, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, e o livro da vida está assinando o nome, mas na prateria branca está assinando o nome. A igreja na bênção, o corpo glorificado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei louvar, não sei cantar, não é o meu chamado. Mas a família está em peso, comemorando a revelação que Deus nos concedeu do quão perto está dessa letra, desse louvor se realizar. Dá um glória a Deus aí, crente, porque nós estamos prestes a se reunir com Jesus nas nuvens, com Jesus na glória, com Jesus no céu. Eu vou visitar a mansão de cada um de vocês, vou comer e beber até me empanturrar. Isso leva uma eternidade para acontecer. Então, pode se acostumar. Carlos Luiz E Raíssa Collins. e Márcia Collins. Povo Maranata, Raíssa e Rayane, com 6 e 8 anos de idade hoje, deixou bem claro para mim que elas querem hoje buscar de forma mais íntima em suas vidas, hoje. E não obstante, eu também quero. E é interessante frisar o seguinte, que a glória de Deus significa
que ao buscarmos, estamos buscando a manifestação do poder de Deus sobre os nossos corpos, sobre nossas vidas, sobre nossas almas. E com isso vem junto uma dignidade, uma honra, uma vitória, uma proteção, uma reputação, um esplendor. Ao buscar a glória de Deus para nossas vidas, Ele descreve sobre nós a revelação do caráter de Deus manifesta em nossas vidas. Como Ele manifestou a sua presença na pessoa e na obra de Jesus Cristo. No dicionário de língua portuguesa, glória tem o seguinte significado: celebridade, renome, reputação, honra, orgulho, magnificência, brilho, esplendor, prestígio, alegria, satisfação, grande mérito, superioridade, dignidade. No dicionário inglês, outras definições podem ser acrescentadas: exaltação, louvor e honra, que é concedido por um consentimento geral, algo que traz ou é digno de louvor, especialmente na frase coroa de glória. Na frase coroa de glória, nós notamos uma expressão de ação de graça, adoração ou culto ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, pompa, esplendor, tudo isso Deus tem e merece ouvir dos nossos lábios tamanha exaltação. A glória do reinado do Rei dos Reis. Nós sabemos que na sua glória há uma beleza radiante, uma resplandecência do alto pôr do sol, a beleza e a felicidade do céu, no sentido espiritual, um estado de extrema felicidade e prosperidade. A palavra bíblica para a glória de Deus é kabnod, do hebraico, se pronuncia kavod ou doxa. Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, tem igual peso, pois se refere à sua dignidade e que pode ser estendida como a manifestação do poder de Deus onde é preciso, como hoje eu, Raíssa e Rayane, queremos que ela se manifeste. Queremos que Deus nos conceda a honra de ser seu filho, ser vitorioso em Cristo Jesus, ter a proteção daqueles que está profetizado: 1.000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nossa casa não é atingido. Queremos ter a manifestação da sua abundância, da sua riqueza, da sua reputação. Então, é isso que nós buscamos hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ricardo Luiz. Então vem. Me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, com tua glória contemplar. Veja bem, nós estamos aqui, eu, Raíssa Colles, Rayane Colles, 6 anos, 8 anos, Senhor, louvando o nome do Senhor, expressando para o Senhor que nós queremos ouvir o som do céu, o toque da trombeta, para que com isso possamos contemplar a sua glória, o seu resplendor, a sua plenitude, a
sua grandeza, a sua real face. Eu, juntamente com minhas filhas, vos digo, tudo que pedimos a Ele é que pelo Espírito Santo Ele incendeia esse nosso coração, esse seu altar. Todos nós temos um coração que é altar de Deus. Nesse altar o fogo não pode se apagar. O fogo tem que estar queimando ardentemente. O fogo tem que estar queimando ardentemente. De natureza, que ele consuma todo o mal. Sacrifique a carne. Queime a carne. Queime o mal. Queime os dardos inflamáveis do inimigo. As setas malignas do maligno. Nós temos que colocar diariamente lenha. Sem lenha o fogo se apaga. A lenha tem várias marcas. Tem a lenha do louvor. Coloque essa lenha. Tem a lenha da pregação. Coloque essa lenha. Tem a lenha do jejum. Coloque essa lenha. Tem a lenha da madrugada com Deus. Coloque essa lenha. Tem a lenha de fazer discípulo. Coloque essa lenha. Tem a lenha de ajudar o irmão. Coloque essa lenha. Tem a lenha de adorar a Deus de todas as formas possíveis. Coloque essa lenha. Sem lenha o fogo se apaga. Sem lenha o fogo se apaga. Por isso nós louvamos. Nós estamos aqui bem sedento de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Dá um glória a Deus aí, Rayane. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Põe a lenha agora no teu altar. Põe aí lenha no teu altar. Para que o fogo possa arder e queimar. Possa arder e queimar. Tudo que você deseja que seja queimado agora por este fogo aceso pela lenha, ou a lenha do jejum, ou a lenha do louvor, ou a lenha da meditação da palavra, ou a lenha da ajuda a um irmão, ou a lenha de um ganho de alma, ou a lenha de um resgate de alma, ou a lenha de uma libertação de alma, ou a lenha que possa ser agradável ao reino de Deus. Ricardo Luiz. Eu, Ricardo Luiz, quero aproveitar o ensejo e falar de algo muito sucinto. Quando Paulo, fazendo a obra que fez, desejou no seu coração que gostaria de vir a óbito em Roma, Deus era poderoso e é poderoso e foi poderoso para cumprir o seu desejo dele vir a óbito, martirizado em Roma. Deus realmente é poderoso para cumprir em nós aquilo que desejamos, aquilo que pedimos, aquilo que imaginamos. E o interessante é o fato de que Paulo dedicou sua vida toda, após a conversão, à pregação do Evangelho, escrevendo os textos, indo com seus pés a vários lugares, abrindo igrejas, buscando num deserto, o deserto da Arábia, aprender a sofrer por amor de Cristo,
adquiriu o dom das visões, das revelações, da intimidade com Deus, ouviu a voz de Deus no pé do ouvido, curava, era picado por serpentes e escorpiões e não era morto. Paulo era dedicado ao Evangelho do Reino de Deus. E no livro do Atos dos Apóstolos, escrito pelo amado médico Lucas, ele confirma isso, essa dedicação do apóstolo Paulo, no capítulo 14, verso 22. Ele reforça isso no capítulo 19, verso 8. E em vários outros capítulos, Paulo é declarado como um de quem se dedicou o tempo todo à pregação do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 25. Há um reforço disso em Atos dos Apóstolos 28, verso 23. Nesse processo, ele esteve sujeito a perseguição, a espancamento, a prisões, foi apedrejado, foi assim ferido mortalmente. Privações financeiras, privações na saúde, era esbofeteado por Satanás, tinha problema nas vistas, um visgo no olho, abriu mão de se casar, abriu mão de ter filhos, abriu mão de ter riquezas, abriu mão de ter status, abriu mão de ter poder, abriu mão de uma vida social, cuja qual aquele jovem rico tinha. Abriu mão de tanta coisa. Quando ele escreveu a sua carta aos Filipenses, ele estava em prisão domiciliar, já em Roma, pois Deus já estava cumprindo o desejo do coração dele de morrer em Roma. Paulo sabia que o governo romano tinha autoridade de condenar os prisioneiros à morte. Ele reconhecia que o futuro dele podia ser execução. E ele desejava isso em Roma. Mas também havia a possibilidade de libertação. Então, em Filipenses capítulo 1, verso 23 e 24, ele escreve acerca dessas duas possibilidades. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, como nós maranatas temos, e estar com Jesus, como nós queremos, porque isto é ainda melhor, e de fato é mesmo. Estar com Jesus é a melhor coisa que pode acontecer para nós, mas julgo mais necessário, e aí vem aquela revelação de Deus à minha pessoa, Ricardo Luiz, e a vocês também, por amor dos irmãos, por amor dos maranatas, ficar ainda mais um pouquinho na carne. Deus quer que nós tenhamos esse sentimento. Embora já tenha o dia e a hora marcado por Deus para sermos arrebatados. Por causa destas palavras que Paulo mencionava, muitas pessoas, e compreende que Deus tanto é poderoso para cumprir em nós aquilo que desejamos, quanto para fazer a sua vontade, de natureza tal que não fere a nossa no que tange a salvação. Muito legal. Muito legal. É sabedoria de Deus pura.
Glória a Deus, aleluia. Ricardo Luiz. Povo Maranata. Não terá mais esse ano de 2019, nem no início do ano de 2020. E pro negócio emblemático, Deus dá o segundo sonho a ele, que o remanejamento dele deve durar pelo menos mais 6 meses. Porém, contudo, todavia, todos nós sabemos que se o sonho, tanto o primeiro, em 2017, quanto o segundo, que foi essa madrugada, se a fonte é divina, o arrebatamento da igreja teria que acontecer antes do remanejamento dele, que agora, segundo o sonho, deve levar 6 meses, ou seja, seria lá para o meado do ano, junho. E o arrebatamento teria que acontecer antes de junho, antes do remanejamento dele. Então, se é Deus que deu o sonho em 2017 e o segundo agora, essa madrugada, 2020 é o ano do nosso arrebatamento. Quem sabe realmente até ali, abril, maio. Vamos orar ao Senhor, pedir maiores esclarecimentos, maiores detalhes sobre 2020. Ricardo Luiz. Povo Maranata, eu fiquei tão maravilhado com esse vídeo aí acima, que eu postei, que mandaram para mim, né? Ou pro grupo, né? Eu tô tão maravilhado que eu não sei nem da onde quem mandou. Se foi o grupo ou se foi alguém individual. De tão maravilhado que eu fiquei. Eu havia esquecido disso, mas na Bíblia fala mesmo, e eu já vou procurar saber em qual capítulo e versículo tá, e já envio para vocês, que Deus realmente é poderoso para cumprir em nós aquilo que nós pedimos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós imaginamos. Tem até louvores que fala sobre isso. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, segundo o seu propósito. Gente, o que mais nós pedimos? Que sejamos arrebatados, juntamente com o nosso papai, com nossa mamãe, com nossos filhos, com nossas filhas, com nossos irmãos, com nossas irmãs, com os nossos entes queridos, com os maranatas, com os papais e mamães dos maranatas, com os filhos e filhas dos maranatas, com os irmãos e irmãs dos maranatas, com os entes queridos dos maranatas. Deus é poderoso para fazer, para cumprir tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que imaginamos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que oramos, tudo aquilo que, né? E este pedido, ele nada tem a ver com sermos provados na área financeira, clínica médica, advoconjugal e completante. Nada tem a ver. Ele tem a ver com salvação. Salvação, como é o caso que aparece nesse vídeo. O camarada falou: eu quero morrer cantando no teu altar, para ser salvo. Salvação. Deus é poderoso para fazer. Uma vez falaram que lá no Monte Ubatã, em Realengo, um camarada estava no monte, gritando: Senhor, me leva agora, me leva agora, me leva. De repente veio um raio, pá! Pegou nele e levou ele. Morreu. Então, é muito interessante, muito oportuno esse vídeo, para que a fé de vocês, a certeza que vocês precisam ter que Deus vai salvar você, como coluna da sua casa, teu papai, tua mamãe, teu filho, tua filha, teu irmão, tua irmã,
teu marido, tua esposa, teus entes queridos, em função do teu muito clamor, em função de muita súplica, em função da sua fé, do teu pedido, da tua oração, em função da tua crença, da tua petição, em função daquilo que tu imagina, está com todos eles na glória eterna, salvos para sempre. Olha que delícia! Nós, com o papai, com a mamãe, com as filhas, com os filhos, com os irmãos, com as irmãs, com os entes queridos, com os maranatas e seus familiares, todo mundo feliz. Cada um na sua mansão, para ter ótimas recepções. Coisa mais preciosa. Hã? Vocês compreenderam essa mensagem? Compreenderam isso que eu estou tentando passar para vocês? Ou vou precisar fazer um áudio mensagem, uma pregação aí de 30 minutos falando disso aí? Me respondem aí quem puder.